Vamos para mais um resumo? Episódio 7. Eu vou me acostumar. Jeroboão vai até Jerusalém e conversa com Aías. Ele precisa de sacerdotes para que o povo de Israel sacrifique para Deus. Mas ele é repreendido pelo profeta. Contudo, Jeroboão discorda e insiste na sua ideia. O profeta vai embora. Jeroboão também decide seguir seu caminho. E no mesmo instante, o rei Roboão vem ao seu encontro. O jovem rei diz que Jeroboão é convidado para festejar. Porém, o rei de Israel não aceita o convite. E durante a conversa entre os dois, Roboão cita um provérbio. E o clima entre eles fica tenso. No mesmo instante, Abda, o Edomita, discute com Maaca. Ele cobra dela o título que ela prometeu. Quando de repente Roboão aparece e o questiona. O Edomita se explica, o rei vai embora. Maaca diz que está com saudade, mas ela é desprezada pelo rei. Na sala do trono se encontra Malate, Roboão, várias mulheres e alguns membros importantes do reinado. Um servo anuncia a Maaca que entra com seu filho Abias para a cerimônia da circuncisão. Contudo, Malate fica triste e vai embora. Durante uma conversa entre o rei e Maaca, Roboão dá um sinal de uma futura aproximação entre os dois. E antes dela ir embora, Roboão a questiona sobre Abda, mas ao mesmo tempo o aprova como novo administrador do reinado, desde que ela não seja mais amiga dele. Malate aparece e demonstra insatisfeita com o rei e as outras concubinas. Os dois começam a discutir a respeito de Maaca, e Roboão vai embora. Amália se aproxima de Semaías. Os dois começam a conversar. O jovem levita pergunta novamente para a moça por que ela implica tanto com ele. E aos prantos, Amália vai embora. O irmão de Semaías aparece. Ele está todo interessado em saber como Deus falou com Semaías. O jovem levita ele explica tudo. E ao mesmo tempo, diz para o irmão não ficar ansioso para ser usado por Deus. Maaca aparece na casa de Abda. Ela não faz a menor ideia de como foi parar lá. E depois de conversarem, ela vai embora. Na casa de Jeroboão, o clima não está nada bom. O filho dele implica com a esposa do rei Jeroboão. O rei acaba defendendo seu filho. De repente, vários homens entram na casa dele. E todos começam a conversar sobre a festa dos tabernáculos. Nesse momento, Jeroboão decide que vai estabelecer altares em Dan e Betel, para que o povo de Israel não desça para Jerusalém. Levitas e sacerdotes são pagos para fazer tal serviço. Depois disso, Jeroboão mostra a imagem de Deus. Ido, o irmão de Semaías, é escolhido pelo anjo Micail. Enquanto isso, Maaca é chamada para os aposentos do rei. Maalate então é desprezada. Jeroboão é deixado de lado pela sua esposa. Enquanto isso, Roboão recebe a notícia de que o filho de Rezon chegou em Jerusalém. Episódio 8. Você me irrita. Abda e Bazemate estão juntos. O Edomita tenta convencer a moça para se entregar a ele. Bazemate parece ter sido enfeitiçada por ele. A jovem, porém, decide ir embora, deixando para ele um adereço de suas vestes. Na sala do trono, Roboão conversa com alguns de seus nobres. O filho de Rezon entra no local. Os dois se cumprimentam e conversam sobre a infância e a morte de Rezon. O clima entre eles é de paz. Micael está conversando com Ido, o irmão de Semaías. O anjo pede para que ele cuide das intenções do seu coração e pede também que ele continue cuidando dos papiros, os quais, de acordo com o anjo, transmitem vida. Pensa na felicidade do rapaz. No quarto, Maaca lê alguns papiros para o rei Roboão. Enquanto isso, Semaías pede para que Asaf converse com sua filha. Pela manhã, Roboão aparece com Maaca. Malate não aprova, mas o rei insiste que sua segunda esposa fique. Longe dali, Jeroboão passeia com sua família. O rei então começa seu discurso. Ele diz também que quer fortalecer a nação e estabelece que todo ano haverá a festa dos filhos de Israel. Em Judá, Roboão dialoga com o rei de Damasco. Malaca se intromete na conversa. A princípio, Roboão não gosta, mas ela consegue conquistar a atenção do seu marido. Enquanto isso, Malate interfere na conversa, deixando o clima bem chato. Conversando com seu irmão Ido, Semaías fala para o jovem que ele deve ter estrutura para servir a Deus. Ido vai embora, e Semaías pergunta para Asaf sobre sua filha. Enquanto isso, Roboão se encontra com seu filho e Malate. O rei pede para que ela seja compreensiva com as esposas, mas quando Malate expõe sua insatisfação contra Maaca, os dois discutem. Roboão pede perdão e os dois se reconciliam novamente. Em Siquém, Jeroboão recebe presentes. No mesmo instante, Baas e sua família são desprezados por Jeroboão. Num local à parte, Jeroboão e seu filho discutem sobre quem será o herdeiro do trono. Tafate e Bazemate caminham e conversam sobre vida sentimental. Remaaz aparece, mas ele é rejeitado pela sua esposa. Semaías vai até a casa de Asaf e se declara para Amália. Tafate e Bazemate vão correndo até o palácio, e no caminho, uma delas se machuca. Abda resolve ajudar. A Remaaz aparece e o clima esquenta. Enquanto isso, Malate recebe uma má notícia. Seu filho está doente. Nesse mesmo instante, Roboão está indo até Ramá com o filho de Rezon. Onde lá, ele é mal recepcionado por um homem chamado Josafá. Nono episódio. Liberdade das correntes. Roboão e seus soldados lutam contra os homens de Ramá. O rei permite que um deles sobreviva, para que ele possa enviar um recado ao rei Jeroboão. Em Jerusalém, Ahimaaz discute com Abda. Os dois lutam, e o Edomita só para de bater em Ahimaaz a pedido de Bazemate. Roboão entra no quarto de Maaca e diz que vai cuidar do bebê. Enquanto isso, Jeroboão recebe a notícia do confronto. Baasa sugere uma guerra e quer organizar os homens para a batalha. Porém, o rei Jeroboão recusa, e para a decepção de Baasa,
O rei diz para seu filho que ele tome a frente. Tafate tem seus pensamentos interrompidos por Basemate. As duas conversam várias coisas, inclusive sobre a mãe delas, Abisag. Durante uma festa, Jeroboão apresenta para o seu povo um altar. 2 bezerros estão em cima desse altar. Agora, Jeroboão quer que Israel sirva a Deus nesse local. O rei então é aplaudido por todos, e a festa continua. Em Jerusalém, Roboão conversa com os sacerdotes, e pede para que eles ensinem sobre a lei. Na saída do palácio, Semaías tem uma conversa divertida com o sacerdote Asaf sobre sua filha Amália. Enquanto isso, Ido caminha em direção para algum lugar. Nesse mesmo momento, Ben-Simei conversa com Tafate. Ele desconfia do edomita Abda. Nesse mesmo tempo, Ahimaaz tenta reconquistar sua esposa, que dá ao seu marido mais uma chance. Ben-Simei segue Abda, que também é seguido por Tafate. A moça está disposta a ajudar o seu amado. Numa taberna, Tafate chama a atenção de Ben-Simei. Os dois vão embora da taberna, e eles continuam seguindo Abda e outros homens. Em Jerusalém, Ahimaaz pede perdão para o rei, que o aceita de volta. Enquanto isso, Abda e Baal-Natã são seguidos por Tafate e Ben-Simei. Os dois acabam se beijando. Na mesma noite, Roboão consola Maaca e diz a ela palavras de amor. Tafate e Ben-Simei são vistos pelos 2 homens. A moça resolve ir através deles, e pouco tempo depois, Ben-Simei ouve um grito. Em Betel, Jeroboão encontra os levitas e inaugura um altar com a imagem de um bezerro, quando de repente, alguém grita.